Querido e amado Deus, vamos agora, Senhor, abrir a Tua Santa Palavra. Eu te imploro, Senhor, que o Senhor possa vir agora pessoalmente através do Seu Santo Espírito, e que o Senhor possa pegar essas palavras que irão sair da minha boca e transformá-las segundo o Teu entendimento, segundo a Tua vontade, para que elas possam impactar a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa manhã. É esse o meu pedido, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11 diz: E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A mensagem da volta de Jesus é uma mensagem de alento, é uma mensagem de conforto, é uma mensagem de esperança. Mas a mensagem da volta de Jesus também é uma mensagem de juízo. E o poder dessa mensagem que está diante de nós hoje, ele é impressionante. E o amor exigido para pregar essa mensagem é mais do que eu tenho para dar aqui nessa manhã. Nos tempos de hoje, quando está todo mundo gritando paz, 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 quando não há paz, às vezes parece que somos convocados a, de certa forma, estragar a festa de todo mundo e a dizer: parem de gritar paz, porque não há paz. Ao menos pense um momento no que está diante de vocês. Ao menos por um momento deixe de olhar para as suas concupiscências e olhem para o iceberg que está diante de todos nós. É verdade, é um iceberg que vem devagar, mas é um grande iceberg, ele vem na hora certa. Eu quero levar vocês hoje a contemplar as cenas desse grande iceberg que está diante de nós, as cenas dos últimos momentos do juízo celestial. Cenas essas que eu não desejaria para ninguém aqui nessa manhã. Nós temos que fugir dessas cenas, nós temos que fugir desse momento. Nós não poderemos estar nesse momento aqui que a Bíblia revela. E é interessante que nos dias de hoje eu vejo pessoas perdendo sono porque não têm autoestima. Eu vejo outras pessoas perdendo sono porque estão com a sua conta bancária desequilibrada. Mas os verdadeiros filhos de Deus não perdem sono por essas coisas. Os verdadeiros filhos de Deus perdem sono sim, por causa dessas cenas que estão descritas aqui em Apocalipse 20, a partir do verso 11, as últimas cenas do julgamento de Deus. Esse é um grande motivo para que perdamos o nosso sono. Essa é a maior realidade que alguém pode provar, tocar, cheirar ou sentir. As últimas cenas do juízo celestial. E essas cenas agora estão mais próximas de nós do que nunca. Primeiramente o texto começa no verso 11 dizendo ele. E essa palavra ele, no grego, significa então. Literalmente significa então. E o que é que João está fazendo aqui?
João está referindo esse texto de Apocalipse 20, a partir do verso 11, ao texto que o precede. Mas o que é que fala o texto que precede o verso 11? Quando a gente for ler, você pode ler depois. Esse texto que precede está falando que Deus vai colocar um fim ao diabo e a toda a sua obra. E Ele está fazendo isso, seguindo uma sequência, a fim de purificar essa terra, antes que Ele faça uma nova terra e um novo céu. Em suma, em outras palavras, Deus está dizendo: essa terra precisa ser purificada antes que eu faça os novos céus e a nova terra. E é interessante que essa terra vai ser purificada, porque Deus dará renovação, santidade, retidão e justiça para essa mesma terra. Para essa mesma terra. E nós vamos ver que antes de Deus fazer esses novos céus e a nova terra, Deus vem purificando essa terra aqui. Ele vem seguindo uma ordem. Primeiramente, nós vamos ver Deus destruindo o diabo. Nós vamos ver Deus colocando um fim ao diabo e todas as suas obras. E depois que Deus coloca um fim ao diabo e a todas as suas obras, Deus agora vai se voltar para o seu outro inimigo, o homem. Nessa hora, um homem que não aceitou a graça de Deus. Dessa hora, um homem que não aceitou a justiça que Deus provê mediante seu Filho Jesus Cristo. Deus vai colocar um fim nesses homens. E nós estamos mais perto dessas cenas do que nunca. Segundo o testemunho direto da Bíblia, o diabo e seus anjos do mal, e a maior parte das pessoas, precisamente 2/3 de toda a humanidade que já viveu sobre essa terra, serão destruídos, serão lançados num lago de fogo e enxofre, para que assim Deus possa purificar essa terra e abrir o caminho para as coisas que Ele pretende fazer mediante o seu Filho Jesus Cristo. Certa vez, um homem teve uma experiência, tipo essas experiências extracorpóreas, e ele foi levado a percorrer vários lares. E em todos os lares que esse homem estava indo percorrer, ele via pessoas falando sobre um outro homem, coisas terríveis, e essas coisas terríveis que essas pessoas estavam dizendo, e esse homem estava escutando, estava impactando ele, estava fazendo ele se entristecer, estava fazendo ele ficar com medo, com pavor. E interessante que ele escutava essas pessoas falando, ele ia se compadecendo, ele ia se entristecendo, até que chegou um momento que ele ouviu o seu nome. Ele percebeu que aquelas pessoas estavam falando dele. Agora eu convido a cada um de vocês a irem comigo diretamente aos conselhos de Deus, e vocês verão que uma grande discussão está ocorrendo, e você está ouvindo tudo como se fosse uma mosca na parede, e você está ouvindo Deus dizer que Ele precisa fazer um novo céu, uma nova terra, e você está ouvindo Deus dizer que antes que Ele possa fazer esse novo céu e essa nova terra, Ele tem que destruir o diabo, Ele tem que destruir os homens que não aceitaram a justiça dele. E é interessante que você lá ouvindo isso, e as palavras sendo pronunciadas pela boca de Deus, e essas palavras sendo pronunciadas pela boca de Deus causam temor em você, e tremor. Então, subitamente, você ouve o seu nome. O seu nome. Deus está falando de você. Deus está dizendo: até que eu possa trazer novos céus e nova terra, uma nova criação, eu preciso livrar da criação todas as coisas vis, todas as coisas que as contaminam. Então, nesse momento, o seu nome pode ser chamado. Isso vai acontecer, segundo o texto, com todos aqueles que não se acharem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação desse mundo. Eu sei que essas coisas são horríveis. Eu sei que provavelmente você nunca as ouviu, mas você precisa ouvir, porque essas cenas são reais. Essas cenas estão precisamente diante de nós, mas nós não precisamos participar dessa cena, porque elas são terríveis. Não existem palavras para descrevê-las. O que nós vamos falar hoje aqui são alguns lampejos do que vai acontecer.
É interessante que João está envolvido nessa visão. E essa visão se passa pós-milênio. São os últimos momentos do julgamento de Deus. Os últimos momentos. Estamos vivendo uma grande fase desse julgamento nos dias de hoje. Precisamente enquanto nós estamos aqui, Deus está julgando o seu povo lá no céu. Mas essa cena aqui, ela é tão terrível, tão dramática, que Deus vai presidir essa última fase do julgamento em um momento separado. Separado. Terrível, terrível. E é interessante que João, envolvido nessa visão, ele diz: e vi um grande trono branco. E vi um grande trono branco. E é interessante que no texto, João dá supremacia e preeminência a esse trono acima de todas as coisas. Ele diz assim: eu vi um trono. Sabe, amigos, um dos maiores problemas do nosso povo é que nós não temos visto esse trono. Você tem que contemplar esse trono. Você tem que contemplar esse trono quando você estiver pensando em fazer as coisas do seu jeito. Mas você também tem que contemplar esse trono quando você estiver fazendo as coisas do jeito de Deus. Porque aquele que condena, ele também pode absolver. Ele é o único que pode te absolver. É interessante que Isaías precisava ver um trono. Quando o rei Uzias morreu, Isaías foi pego em visão diante desse mesmo trono. E ele disse: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, estou vivendo no meio de um povo de lábios impuros. Interessante que Ezequiel tinha necessidade de ver um trono. Jeremias tinha necessidade de ver um trono. E eu pergunto a você: você tem necessidade de ver esse trono? Eu pergunto a você: você tem contemplado esse mesmo trono?